Uma boa noite a todos os ouvintes. Eu sou o pastor JCP, popular pastor Mário. Meus amados ouvintes, eu quero deixar aqui de meditação para vocês a quarta aula do livro de pneumatologia, uma matéria muito importante que fala da doutrina do Espírito Santo. Esse livro tem 4 lições. Eu quero convidar você a vir aqui conhecer a nossa base. Mas nós já estamos funcionando online 100%, viu? Entra em contato conosco, né? Entra em contato com o telefone da escola, 55, para quem está fora do Brasil, 11, para quem está no Brasil, estado de São Paulo. Aí vem o WhatsApp, 969035424. Ligue, estamos à sua disposição. E também estamos com o nosso link, né? Nos grupos, alguns amigos, a quem pedir. E também nós temos o nosso e-mail, que é em letra maiúscula é itec2022@yahoo.com. Amém? Então eu quero comentar nessa noite aqui, explanar a lição de número 4 da doutrina do Espírito Santo, cuja matéria é pneumatologia. E eu escolhi aqui alguns trechos aqui da 4ª lição. Essa aula foi dada ontem aqui, presencial. Então diz assim o título: o Espírito Santo na conversão do pecador. Então o que nós vamos falar aqui? O Espírito Santo na conversão do pecador. Mas a função do Espírito Santo é convencer quem? O pecador. Mas ele ajuda você a caminhar. E aqui nós temos aqui os 3 ofícios do Espírito Santo. Gente, como é incrível a gente ler a respeito do Espírito Santo desde o princípio da Bíblia. Ele atua de ponta a ponta na Bíblia, no tempo sem lei, no tempo da lei e no tempo da graça. São 3 tempos. Todo o tempo ele esteve presente, fazendo transformação em benefício da imagem e a semelhança de Deus. Então aqui quando fala assim, que os 3 ofícios que eu falei, são palavras ditas por Jesus quando ele esteve ensinando aos homens o que é o verdadeiro amor de Deus e o que é a misericórdia de Deus. Então, Jesus, na posição de homem, ele falou assim que o Espírito Santo virá depois dele e convencerá o homem de 3 coisas: da justiça, do juízo e do pecado. Quiser colocar em ordem, nós estamos aqui: do pecado, da justiça e do juízo. Isso foi o mestre, o grande teólogo, ensinando na terra há 2000 anos atrás. Ele falava: por que do pecado que ele vai convencer? Isso é depois dele, depois de Jesus. Ele vai convencer o pecador do pecado. Por quê? Porque não creram em mim. Isso é Jesus falando. Mas lá amanhã vocês vão crer, porque ele vai fazer prodígios e maravilha e transformação. Ele vai convencer. Mas aí é em parceria com o homem. O homem prega e o Espírito Santo convence do pecado.
da justiça e do juízo. Agora, da justiça por quê? Porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Está vendo? Então, do pecado, está lá em João 16:9, da justiça, está em João 16:10. Agora vamos ver aqui, e do juízo, está no 11, são 3 versículos, versículo 9, 10 e 11. E o capítulo é o 16 de João, Jesus ensinando ao povo dele na terra. Terceiro, ele vai convencer do juízo por quê? Porque já o príncipe deste mundo está julgado. Está vendo? Se o próprio Jesus falou que Satanás, ou seja, o Deus desse século, ou o príncipe deste mundo, já foi julgado, significa que não haverá esperança e nem perdão. Agora, para você, para mim, para o ser humano, existe sim. Muito bem. Aqui falou de 3 coisas. O 3 na Bíblia sempre é um mistério de Deus. Por quê? Começando pelo Pai, Filho e Espírito Santo. 3 nomes distintos em um só Deus. Então o número 3 é um grande mistério que nós não entendemos, né? Mas ele mostra muitas finalidades. E uma aqui, repete aqui de novo, ó. 3 denominações que o Espírito Santo opera na vida do pecador. Sempre no número 3. Vocês lembram da história de Jonas? 3 dias no ventre do peixe. A história de Jesus, 3 dias no seio da terra. Né? 3 é um mistério, né? Que você não entende, mas deve ouvir. Pai, Filho e Espírito Santo são 3 governos. Não é 3 deuses, não, é 3 governos. Então aqui está falando, muito interessante, a história do Deus invisível, que é o Espírito Santo. 3 denominações que o Espírito Santo opera na vida do pecador. Quais são elas? Olha como é que nós descobrimos Espírito Santo. Como é que nós descobrimos nós? Nós temos as mesmas coisas que ele tem. O Espírito Santo, Jesus fala também lá em João, que Deus fala assim, Deus é Espírito e importa que os verdadeiros adoradores, quando eu falo os verdadeiros, é porque tem os falsos. Existem os falsos adoradores. Os falsos são os mentirosos. Por isso que eles não fazem parte do reino de Deus. Então, vejamos aqui. Na primeira esfera que nós temos aqui, ó. Quais são as 3 denominações? Na esfera da mente, é um deles. O Espírito Santo opera no intelecto humano, convencendo o pecador acerca da sua necessidade. O mosquitinho aqui que está perturbando. Na necessidade de quê? De um Salvador. De um Salvador pessoal. Depois vem o segundo. Na esfera do sentimento. Quer dizer, o Espírito Santo tem mente? Tem. Você tem? Sim. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. A imagem é nosso corpo. A semelhança são as coisas invisíveis. Sentimento. O homem tem sentimento? Tem. E vem de onde? Veio do sopro de Deus. Sentimento. Terceiro, na esfera da vontade. E nós temos que ter muito cuidado com a nossa vontade, que é uma engenharia, viu? Deus pegar do pó da terra, fazer o homem soprar. Que engenharia é essa?
energética de Deus, só Ele é espiritual de Deus. Misturar a terra com o espírito. Ei, você que está ouvindo essa mensagem, você sabia que você tem um espírito próprio? Nós temos um espírito próprio. Deus soprou, como Deus é espírito, gerou dentro de nós espírito, intelectualidade, raciocínio. Os animais não têm, não receberam esse sopro. Os animais são dicotômicos porque só tem, na engenharia de Deus, eles têm espírito de vida. Todo o corpo físico, ou seja, toda a carne, que são 4 linhas de carne, todas têm espírito de vida. Os peixes, as aves, os animais e o ser humano. Até aí nós somos iguais. Nós somos alma vivente. E o que Salomão falou em Eclesiastes capítulo 12, 7? Que o pó volta ao pó. O pó é nosso corpo. Qual é o estado de origem? Terra. E dentro de nós? Aí tem alma e espírito. Esse é nosso. Agora, a vida em si é uma carne com espírito de vida. Os peixes têm, os animais têm, e nós também temos. É por isso que todos são alma vivente. Vocês percebem que a alma vivente é carne com fôlego de vida. O fôlego de vida é um espírito de vida, dado por Deus, aonde ninguém pode tocar. Agora, Deus deu para nós administrar. Quem administra tem que ter raciocínio. Então, quem é que tem raciocínio? Os anjos, que são feitos por Deus, os anjos e os homens. Os animais não têm raciocínio, têm inteligência, mas raciocínio não. Agora, nós temos raciocínio. Então, veja bem, nós somos administrador do corpo que não nos pertence, e Deus, Ele concede 70 anos para o homem, mas o homem sempre vive mais. Mas todos, não, muitos morrem fora de tempo. Porque se nós não cuidarmos da vida que está entregue nas nossas mãos, ela vai embora antes do tempo. E o que mais a gente vê hoje é isso: abuso de poder. O homem injetando bebida. Eu mesmo fiz isso por muitos anos. Injetei muita bebida dentro de um corpo que não é meu. Mas aí vem a misericórdia de Deus. Ele esperou eu reconhecer, e eu reconheci. Aí outros injetam veneno e morrem instantaneamente. E outros vão se envenenando aos poucos, com cigarro, com droga, aplicando na veia. Muitos jovens morrem de overdose, que perdeu o equilíbrio. O corpo pega e volta para o estado de origem. Aí sobra a alma e o espírito. Esse é do homem. E agora? Para onde ele vai? Só tem 2 lugares de vida eterna. Porque Deus não fez o homem para ele morrer. Porque o homem é a semelhança de Deus. Deus morre? Não. Alguém pode falar, mas Jesus morreu. Morreu a posição de homem, igualzinho nós. Aquilo é para nós ver que o verbo se fez carne. Na posição de homem, Jesus morreu. Por quê? Nascido de mulher. Para quê? Aí depois ele recebe um corpo revestido de imortalidade. Ele começa a fazer aparição aos seus discípulos, aos seus alunos que ele ensinou. Aí ele fala assim: agora é me dado todo o poder nos céus e na terra. Aí eu quero entrar numa dimensão aqui para vocês entenderem. O número 3 também está no batismo.
Você vê que coisa maravilhosa. Eu não posso perder muito tempo, porque é muito grande a dimensão dessas esferas aqui, ó. Mente, sentimento e vontade. E nós nos perdemos muito fazendo nossa vontade. E a Bíblia diz que todo caminho para o homem é bom aos seus olhos, mas no fim é abismo. Então o Espírito Santo quer nos convencer cada dia e nos levar a um aperfeiçoamento de varão perfeito, né? Mesmo sendo pecador, mas nós estamos ainda para vencer o último obstáculo. O que é? A morte, que ninguém quer, a temida morte. E o homem, quando ele extrapola os seus desejos, ele morre antes do tempo. Morre pelo o prazer de fazer coisas erradas. Aí muitos entram em briga por causa de muitas coisas na vida, né? O homem acha que ele está certo. E aí troca tiro com polícia, homem com homem, tudo errado, e aí morre fora de tempo. Agora Deus quer que você gere família, cumpra aquela palavra dele de multiplicai-vos. Deus quer que você veja os frutos, os filhos são fruto que nasce de nós. Sabe o que Deus fala? Que os filhos é bênção do Senhor. Cumprimenta a palavra dele. E depois, para as mulheres, o fruto do teu ventre é galardão de Deus dado a ti, mulher. Que coisa maravilhosa. E hoje estão tirando. Não, a mulher não precisa receber esse galardão, não. Tira, não. Opera. Os homens jovens fazendo vasectomia. Como é que fica a palavra de Deus na vida desses tais? Agora, por algum motivo de esterilidade, que nem tem na Bíblia, Sara era doente de esterilidade. A palavra de Deus jamais ia se cumprir na vida dela, no quesito fruto do amor dela e do marido dela. Mas Deus fez história com uma mulher que não podia ter filho. Ninguém sabe por quê. Que doença que era? Esterilidade. Mas o Senhor aparece na vida dela com 80 anos e ela teve um filho. Por quê? Haverá alguma coisa impossível a Deus? Deus transformou uma mulher velha e estéril em uma mulher jovem, engravidou e teve filho. Como é que pode, hein? Quem faz isso? O Espírito Santo de Deus. Jesus morreu, no terceiro dia ele voltou. Quem faz isso? O Espírito Santo de Deus. Então essa aula aqui é para você entender. Agora, eu quero ir mais fundo com vocês, porque é realmente apaixonante falar das obras desse Deus invisível, que ele foi visto só na pessoa bendita de Jesus, né? Trabalhou depois de 30 anos, acabou 3 anos e tal, e foi. Mas eu quero falar aqui ainda do cumprimento da grande comissão, onde entra 2 grupos de dons. Eu quero falar aqui de dons espirituais e de dons ministeriais. Aonde fala aqui dos espirituais? O Espírito Santo agiu e continua agindo, quer dizer, desde o passado, o presente e vai agir no futuro. No cumprimento da grande comissão, o Espírito Santo, orientou a igreja em todas as suas investidas, missionárias. Ele também separou para a missão alguns homens. Aqui cita Paulo e Barnabé. Função de quem? Do Espírito Santo. Quem implantou na terra? Jesus.
Então tem o cumprimento da grande comissão, que é isso aqui. Aí vem dons espirituais. Lá em Coríntios fala dos 9 dons, né? Aonde que está? 1 Coríntios 12, começa do 8 até o 10. Paulo ensinando na igreja de Coríntios, que está cheio de pernilongo. Santo é Deus, hein? Aí diz assim, ó, os dons espirituais, através desses dons, através de dons espirituais, o Espírito Santo agiu e continua agindo. Aonde? Na igreja, na vida da igreja. Quem é a igreja? Nós, homens, mulheres, seres humanos. Então, na igreja, da igreja, sobrenatural através dos dons espirituais. Eu quero falar de dons. A função dos dons é fazer todas as coisas que ele faz, são sobrenaturais. É uma transformação daquilo que a gente nunca viu. Mas o Senhor tem uma parceria conosco e vai nos graduando a cada momento que nós nos aproximamos dele através da palavra dele. E nós vamos acreditando realmente. Jesus pregava e garantia. Qual é a garantia que Jesus dá? As Escrituras Sagradas. E qual é a garantia que nós temos que dar hoje? A mesma coisa, que aprendemos com o Mestre. Então nós temos aqui dons espirituais, né? Bem presente na igreja. 1 Coríntios 12. Aí você vai do versículo 8 ao 10, você vai encontrar 9 dons. Aí nós temos também os dons ministeriais. É uma complexidade. Qual é a diferença? E qual é a eficácia? Vocês sabiam que tudo tem uma eficácia? Os dons espirituais é um suprimento sobrenatural para as necessidades da igreja, porque a igreja do Senhor é física, é corpo físico, e corpo físico tem doença, tem vontade, tem sentimento, e ele com esses 9 dons, que ele prometeu desde o tempo de Joel, olha só, 800 anos antes de Cristo, que ele ia derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Quer dizer, ou seja, em todas as nações. Antigamente eu não entendia. Sobre todas as carnes significa todas as nações vai ser derramado o Espírito Santo. Né? Agora, tem nação que não aceita, as leis governamentais não aceitam pregar o evangelho lá. Tudo bem. Aí é ruim para essa nação, porque bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Então nós temos aqui uma grande parceria, mas quem sustenta a igreja do Senhor, quem supre as necessidades é o Espírito Santo, através dos dons espirituais. Muito importante essa parte aí, vale a pena você pegar. Quem sustenta é o Espírito Santo, através dos dons que foram derramados. Quantos são? 9. Todos têm uma eficácia. Toda a função do Espírito Santo tem uma eficácia em benefício ao homem. Aí ele ensina o homem a fazer também. Aí tem aqui, ó, através desses dons ministeriais, o Espírito Santo traz desenvolvimento da obra ministerial. Aí tem os títulos dados aos homens. Isso é escolha de Deus, Ele mesmo que escolhe. E põe em nome, ó, apóstolo, pastores, evangelistas, né? Na ordem aqui nós temos aqui, número 1, apóstolo. Isso aqui é tudo no Novo Testamento. 2, profeta. 3, evangelista. 4, pastores. 5, mestre. Onde que está isso aí? Está lá em Efésios 4:11. São 5 ofícios que Deus escolheu para os homens. Isso realmente é trabalho. Não é isso aqui que sustenta a igreja do Senhor, mas é uma parceria. O Espírito Santo é derramado e manifestado em nossa vida, na vida da igreja.
Para quê? Para que nós possamos ir e ganhar mais almas para o reino de Deus. Então eu quero correr aqui no 11. E no 12, gente, vai lá. Ele quer o aperfeiçoamento. Vamos mais aqui. O Espírito Santo de verdade que o mundo não pode receber. Já pensou Jesus falando isso para os homens? O Espírito Santo de verdade que o mundo não pôde receber. Aí por quê? Porque não vê, nem o conhece, mas ele estende a mão. Mas vós conheceis. Por quê? Porque habita convosco. E estará, ele está falando do futuro. Daqueles dias que ele está ensinando na terra, ele está falando que vai acontecer, dessa maneira que ele está falando. E estará em vós, quer dizer, em vossas vidas. Está lá em João 14, 17. Vamos mais na frente aqui, que não pode passar muito aqui de 30 minutos, senão fica ruim. E eu queria falar aqui da eficácia, onde fala aqui a ação do Espírito Santo, né, em relação a Cristo. Então, Cristo foi gerado pelo Espírito Santo. Ai, que maravilha! Cristo foi guiado pelo Espírito Santo, lógico, enquanto estava na terra. Cristo foi ungido pelo poder do Espírito Santo. Olha que maravilha! Agora vamos ver aqui 7, o número da perfeição. 7 manifestações do Espírito Santo na vida de Cristo. Na encarnação, no batismo, na tentação no deserto, depois que é batizado, no ministério de Jesus, na crucificação de Cristo, na ressurreição de Cristo e na ascensão de Cristo. Acabou o sofrimento. A ascensão, ele foi levado às alturas. Aí, meus amados ouvintes, eu queria estar falando aqui um pouco a respeito do Espírito Santo. Blasfêmia, uma coisa muito perigosa. Mas antes, eu queria falar aqui desse segundo aqui, onde fala de batismo. Qual é a eficácia do batismo? Eu dei essa aula aqui ontem, presencial, e falei para os alunos que hoje eu estaria gravando ela. Então o batismo, olha, eu quero deixar aqui o que é, tudo tem uma eficácia, tudo tem um significado. Para que serve? A eficácia é isso. Batismo das águas serve para quê? A Bíblia fala de 3 batismos. Batismo nas águas, esse é feito pelo homem. Batismo, eu vou aproveitar que eu deixei ali escrito e vou gravar por ali. Batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo. Quem é que fala disso? Explicitamente para você entender. João Batista. Está lá em Mateus 3:11. Aonde eu estava explicando aqui ontem. Para que serve o batismo com o Espírito Santo? E para que serve o batismo com água? Então vamos começar pela água. Porque olha, aqui para vocês, qual é o batismo que chega primeiro na vida do homem? No tempo da graça agora. É o batismo nas águas ou no Espírito Santo? Todo mundo pensa que é nas águas. Aí você vai entender, muito bom você ter uma explicação dessa. Batismo nas águas, qual é a eficácia? Para arrependimento. O homem se arrepende e voluntariamente ele se batiza nas águas. Aí todo mundo vê, é testemunho que ele pertence agora à família cristã. É testemunho que ele batizou, todo mundo viu. É testemunho para os amigos, para a família, mas não tira pecado, viu? Agora vem o batismo. Então o batismo nas águas deu-se início com João Batista. Estão falando do tempo da graça. Deu-se início com João Batista, né? João Batista, quem foi João Batista? João Batista foi o precursor, foi o homem que preparou o caminho que Jesus ia
ia passar. Então esse batismo é de arrependimento. João Batista não pregava o evangelho. Falava para o povo se arrepender que o reino de Deus era chegado. Quem é o reino? Jesus Cristo. Então lá em Mateus 3,11, ele fala assim, ó, eu batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim vem um. Ele não fala quem é não. Mas qual é a pessoa oculta? Jesus. Vem um que é tão poderoso que este batiza. Eu não sou digno nem de carregar a sandália dele. Esse batiza com Espírito Santo e com fogo. Tá vendo? Ele falou de 3 batismos. Eu batizo com água, depois de mim, o Filho vai batizar no Espírito Santo e Deus vai batizar com fogo. É isso que os líderes das igrejas, assembleias e pentecostais precisam de entender. Não é pecado nenhum falar, Jesus batizou tanto aqui na vigília. Não, meu irmão. O batismo com o Espírito Santo é para perdoar pecado. Qual é a função do batismo com o Espírito Santo? Aí, nossos amigos assembleianos, eu sou assembleiano. Eu vivi muito tempo assim. Você entra na igreja e você vai falar assim, aí você desenvolve assim, cresce, anda e morre assim. Batismo nas águas para arrependimento. Batismo com o Espírito Santo não é para falar em língua. Quer ver? Você vai ouvir agora. Batismo com o Espírito Santo é para perdão de pecado. E quando é que ele acontece? É quando você fala em língua? Não. É quando você ouve de bom grado e aceita Jesus. João não falou que é Jesus que batiza com o Espírito Santo. Então, veja bem. Lá em Mateus 28:19, tem uma ordenança de Cristo, aonde ele fala, ide e ensinai todas as nações. Onde entra a palavra que Jesus vai batizar? Batizando em nome do Pai, olha a ordem, do Filho e do Espírito Santo. Então todo batismo, olha, eu quero que você aprenda isso como regra, é regra dentro da hermenêutica, dentro da Bíblia. Olha, você pegar lá do Velho Testamento e vir para o Novo, quando passa o Evangelho, você vai ver, no Evangelho fala de batismo com o Espírito Santo, João fala. Aí você vê Jesus falando lá em Marcos, vamos aqui seguindo a hermenêutica, lá em Marcos, está cronado assim, Marcos 16:16, aí Jesus fala assim, quem crê e for batizado será salvo. Aí você pergunta, que batismo é esse? Tem a ordenança dos 3? Não. Então é batismo com o Espírito Santo. Porque todo batismo nas águas tem a ordenança do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os crentes de 20, de 30, de 50, de 80 anos de crente não sabem disso. Por quê? Porque ninguém ensinou para eles. Aí Jesus veio falar, sabe o que é que nós é? Porque não examina as escrituras. Gente, eu não estou aqui contando novidade não. Eu estou aqui falando. Isso está dentro de mim, dou aula disso aí, sem abrir a Bíblia. Então lá em João, lá em Mateus, estou sendo bem claro, lá em Mateus 28:19, ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este é o batismo nas águas, feita pelo homem. Este batismo não tira pecado. O que tira pecado é o batismo com o Espírito Santo. Então saiba que batismo com o Espírito Santo não é para falar em língua, é para tirar pecado, né? Porque a palavra entrou nele. Agora vamos lá em João 20:22, Jesus soprando em direção deles, falou, receba o Espírito Santo. Agora olha só, quando nós chegamos no dia de Pentecostes, lá em Atos 2, no versículo 2 e 3, fala que ele estava sentado, de repente, como um vento impetuoso, foram vistos como língua repartida de fogo. Olha, agora chegou onde eu queria. Olha, você sabia que falar em língua não é batismo com o Espírito Santo? Sim, é com o Espírito Santo, porque é função do Espírito Santo. Mas falar em língua
é batismo com fogo, que você nunca viu ninguém pregando nas igrejas. Então, para resumir aqui, batismo nas águas no tempo da graça, deu-se início com João Batista. Batismo com o Espírito Santo, deu-se início com Jesus. Batismo com fogo, deu-se início no dia de Pentecoste. É falar em línguas, e foram vistos línguas repartidas como de fogo. Então o que faz falar em língua? Esse é o fogo, a presença de Deus, entendeu? E João Batista falou. Então eu quero que você tome como regra aonde você vê, porque você vai ver batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito, Jesus ensinando. Isso é para os homens fazer. Agora onde você vê no Novo Testamento, começando pelo Evangelho e entra nas cartas paulinas, batismo em nome de Jesus. Que batismo é aquele que Paulo recebeu quando Ananias foi lá orar por ele? Tem a ordenança que ele foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Não. Então aquele batiza com o Espírito Santo, porque ali ele foi batizado com o Espírito Santo, mediante um representante legal de Cristo, onde impõe as mãos e ora. Aí acontece isso, a gente vê na Bíblia de ponta a ponta, no Novo Testamento, lá em Éfeso, Paulo chamou, colocou as mãos, aí se manifestou o Espírito Santo, teve batismo de fogo. Aí, com Pedro, e no dia de Pentecostes, depois da pregação de Pedro, quase 3.000 almas foram batizadas. Lê lá em 2 de Atos, versículo 37 até 40 e 41. Você vai ver quantas almas foram batizadas lá. Lá não tem batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não. É em nome de Jesus. O batismo de lá, em nome de Jesus. Se é no nome de Jesus, é no Espírito Santo. Então o que resta é examinar as Escrituras. Ainda bem que não é pecado falar isso. Eu fui batizado com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo é conversão de alma. E não tem ordenança de Pai, Filho e Espírito Santo. Só de Jesus. O batismo lá do dia de Pentecostes, olha bem, estava 120 pessoas lá sentadas. Foram vistas língua repartida como de fogo. Começaram a falar em língua. Batismo com fogo. Depois que Pedro prega e tal, quase 3.000 almas são batizadas. Ouviram de bom grado. Batismo com o Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 13. E todos foram batizados com o mesmo Espírito. Está falando para a igreja do Senhor, todos são batizados com o Espírito Santo. E aí, e os tradicionais, os batistas, são batizados com o Espírito Santo ou não? Conversão, batizado. Eles não buscam dons, mas são batizados. Quer dizer, foram libertos do pecado. Eles são o corpo de Cristo. Aí nós vamos para uma igreja tão rica de ensino, onde tem 2 homens lá que eu baixo a guarda para ele, 2 reverendos, Nicodemos, Dias Lopes e o Nicodemos. Que ministério que eles são? Presbiteriana. São batizados com o Espírito Santo? Lógico. São igreja do Senhor. Não pode parte do corpo de Cristo não ser limpo. Na hora que a pessoa aceita Jesus, ele recebe o perdão, que ele confessa, ele recebe. Naquele momento, o Senhor tem ele como santo. Agora, quem vai cuidar daquela alma que chegou toda impura, toda suja? O Senhor pega ali de cara, já troca as vestes, põe anel no dedo, sela com o Espírito Santo, coloca o nome no livro da vida, perdoa os seus pecados, ele passa a ser corpo de Cristo. Está batizado, meu irmão. E muitos falam em língua, recebem o batismo no fogo.
Falar em língua, gente, não é batismo com o Espírito. É batismo, é com o Espírito Santo? É, mas esse é a presença de Deus. Que batismo que é esse? Batismo com fogo. Que você, que tem 20, 30, 40, 50 anos de crente pentecostal, nunca viu ninguém ensinando sobre batismo com fogo. Só com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo. Falou em língua. Batismo com o Espírito Santo. Eu dou risada hoje, mas aí tá bom, né? Tá muito bom. Deus abençoe, né, por essa introdução. E eu quero finalizar aqui, né? Quero finalizar aqui, onde fala porque é tão difícil a gente entender também blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Essa aqui eu vou falar um pouquinho, mas é uma ofensa. Naquele tempo que Jesus estava na terra, eles ofenderam, agrediram grandemente o Espírito Santo quando Jesus expulsava o demônio e falaram que ele expulsava, quer dizer, tirando a honra do transformador, né? Falando que Jesus fazia aquilo pelo poder de Beelzebul, Satanás. Já pensou? Atribuir isso ao diabo, Jesus não deu mole. Queria finalizar nisso aqui. Então, todo pecado é perdoado. Agora, olha só, eu quero que você entenda também que isso aqui é meio complexo, tipo batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo, Deus tem 7 espíritos. Tem gente que acredita que Deus tem 7 espíritos. Não, meu irmão. O Espírito de Deus tem 7 qualidades infalíveis. O ensino da palavra, se você não tiver um mestre para dizer, não, Deus tem 7 espíritos, está na Bíblia. É que você não está sabendo interpretar, tá bom? Mas tudo bem. Então deixa eu só deixar aqui para finalizar, falar assim, ó. Por que não há perdão? Nós estamos falando de perdão. Isso é função do Espírito Santo. Aí diz assim, ó, 3 pontos positivos aqui para você, ó. Se o homem pecar contra Deus, olha só, Jesus vai lá e intercede por ele. Tá vendo? Jesus vai lá e intercede por ele. Aí onde está isso? Está aqui na Bíblia. Hebreus 7, 25, 9, 15, 1 João 2, 2, Epístola de João. Segundo ponto, se o homem pecar contra Jesus, olha só, se o homem pecar contra Deus, Jesus intercede, aí ele perdoa. Está vendo a necessidade que nós temos de ter um intercessor? E se pecar contra Jesus, vai pecar contra Jesus, o Espírito Santo intercede. O pessoal pecava contra Jesus, até o Espírito Santo intercedia. O Espírito Santo intercede. Aí vem o terceiro ponto, né? Falando de intercessão. E se o homem pecar contra o Espírito Santo, quem vai interceder? Tá vendo aí por que é difícil? Se você pecar contra o Pai, o Filho intercede. Se você pecar contra o Filho, o Espírito de Deus e do Pai intercede. E se você pecar contra o Espírito Santo, a terceira pessoa